Ninguém. Todos nós... Ai, Deus. Oi, eu sou a Juliana do canal Bíblia Sagrada e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o que aconteceu com o apóstolo Valdemiro, porque eu tenho visto muito isso nas redes sociais, então eu achei interessante falar porque a galera da comunidade ateia tá pegando pesado nisso. E eu sempre penso duas vezes a respeito de falar sobre um assunto polêmico, sobre falar sobre essas coisas, porque tem gente que vai vir aqui no canal só pra polemizar, igual muitas pessoas fazem, e eu não quero escandalizar a vida de ninguém. E pra ter respaldo bíblico sobre o que aconteceu com o apóstolo, eu queria falar um pouco sobre a vida de Eliseu. O que eu vou falar tá lá em 2 Reis 13. Fala sobre a morte dele. O profeta Eliseu foi um homem muito usado por Deus. Em vida, Deus operou através da vida dele 32 milagres, e depois de morto ainda operou mais um. A Bíblia fala que Eliseu ficou doente e essa enfermidade o levou à morte. E lá nos versos 20 e 21 do capítulo 13 de 2 Reis, fala que jogaram um cadáver dentro do túmulo de Eliseu, e quando esse cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. E de fato, o profeta Eliseu foi um homem muito usado por Deus aqui na terra. Através da vida dele, Deus operou grandes milagres, grandes coisas, mas isso nos faz pensar sobre a soberania de Deus. Deus queria que acontecesse daquela forma, Deus tinha um propósito para que aquilo acontecesse dessa forma. Ele fez coisas boas, ele fez milagres, ele curou pessoas, ele ressuscitou mortos, mas ele morreu de uma enfermidade. Isso nos faz pensar que nós não estamos no controle de nada. Deus está no controle de tudo. E quando eu olho para o que aconteceu com o pastor Valdemiro, eu penso da mesma forma. Foi da vontade de Deus, tudo há um propósito. Deus é soberano, Deus é perfeito em tudo que faz. É claro que aos nossos olhos humanos, a gente não vai concordar com aquilo, mas caraca, aquele cara tava fazendo um monte de coisa boa, ele curava, ele fazia isso, mas Deus tem um propósito em tudo que faz. Existem coisas boas ou ruins que vai acontecer na nossa vida que tem um propósito. E é claro que eu não vou dizer que foi a melhor coisa, mas eu confio naquele que sabe de tudo. E sobre a galera ateia que tá... Gente, eu vi coisas terríveis, eu vou colocar aqui pra vocês. Esses dias eu recebi um comentário aqui no canal de um ateu que foi cristão, que tava contando a história dele, falando que eu tava errado, que não sei o quê. E tipo assim, muitas vezes eu prefiro calar porque eu não sei de tudo. Eu admito que eu não tenho todas as explicações que eles querem. E se tem uma coisa muito certa, é que não importa onde eles busquem, eles não vão conseguir explicar Deus. De fato, eles não vão encontrar respostas na ciência, no porquê de tudo, quem criou Deus, eles não vão encontrar. Mas eu não posso fazer a minha fé descer goela abaixo. Eu não posso empurrar a minha fé pra alguém e obrigar que ela acredite. Quando eu respondi esse comentário, eu falei, poxa, não prega mensagem de ódio aqui. Eu tô falando de um Deus de amor. Eu tô falando de uma certeza que eu tenho, mas que eu não posso te obrigar a ter essa certeza. Nós vivemos num país laico. E segundo o artigo 5º da nossa Constituição, todos nós temos o direito de prestar culto à religião que a gente quiser. Eu não posso convencê-los da minha fé, mas eles também não podem me convencer da não fé deles. E hoje eu não tô te falando pra você ir lá numa página de ateu, de agnóstico, pra você ir lá e começar a debater Bíblia, a debater conceitos, a debater ciência, porque ninguém explica Deus. E eu não posso obrigar ninguém a crer naquilo que eu creio. Eu não posso obrigar ninguém a sentir o que eu sinto. A gente passa a vida toda tentando fazer o papel do Espírito Santo, que é de convencer. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que fala conosco, que nos incomoda. Então, o que eu te peço hoje é que ao invés de julgar, ao invés de ir lá e tentar provar que você tá certo, você não precisa provar nada pra ninguém. A única coisa que você precisa é cumprir o seu propósito, a única coisa que você precisa é fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer aqui na Terra. O que aconteceu com o apóstolo, de fato, foi uma fatalidade, cara. Tipo, ele sofreu um atentado na igreja, ele tava fazendo a obra de Deus. As coisas de Deus realmente são loucas. O que Deus faz aqui é louco até mesmo para confundir os sábios. Tudo tem um propósito e eu confio na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que os ateus vão falar? Ah, mas esse pastor, tá vendo? Pagando a língua, não sei o que, só pede dízimo. Gente, se um líder religioso, se alguém que tá lá em cima, escandaliza o evangelho, faz algo que não tá na Bíblia, começa a agir incoerentemente com o que tá no evangelho, Deus não vai cobrar isso de mim. Eu tô limpa. Ele vai prestar conta de si mesmo a Deus. Então, eu não tenho por que apontar o dedo pro meu irmão, eu não tenho por que
ir lá numa página de ateu e discutir e falar: você vai pro inferno, você não pode falar isso, você é pecador. Cara, todos nós somos pecadores, já passou esse tempo da igreja ser bitolada, da igreja estar com uma visão fechada. Nós temos que mostrar o Jesus que nos libertou por meio das nossas atitudes. Pensa o que Jesus faria. Até mesmo nessa página de ateu que eu vi pra poder falar sobre isso, tinha uma parada assim: quando eu penso no que Jesus faria, me finjo de morto 3 dias na minha casa. Pô, não adianta a gente ficar tentando convencer uma pessoa. A gente vai mostrar Jesus em nós, a gente vai mostrar o Deus vivo em nós com as nossas atitudes. Nós temos que agir como ele agiria. Será que Jesus ia lá debater com eles? Será que Jesus ia lá falar que eles iam pro inferno, que eles eram pecadores? Será mesmo que Jesus ia fazer isso? E o que eu te digo hoje é: não ataque essas pessoas. Tenha convicção de si. Tenha convicção da sua fé. Nós estamos num país laico. Do mesmo jeito que a gente pode expressar a nossa fé nas redes sociais livremente, eles também podem expressar aquilo que eles não acreditam. O que eu vejo hoje é que muitos cristãos estão confirmando aquilo que eles dizem, confirmando que nós somos bitolados, confirmando que nós somos alienados, que nós não sabemos no que cremos, que nós não temos certezas, mas nós temos certezas eternas que talvez nunca entrem na cabeça de um ateu. Uma das minhas melhores amigas é ateia. E, poxa vida, quando eu a conhecia, eu ficava o tempo todo falando de Jesus, falando: você precisa ir pra igreja, você precisa crer, você não sei o quê. E eu ficava, eu era chata. Ela teve muita paciência comigo. Ela vinha discutir comigo, tinha coisas que eu não falava porque eu achava que talvez pudesse tirar totalmente a oportunidade dela de um dia crer. E hoje a gente se respeita, ela com a não fé dela e eu com a minha, e a gente é amiga. E muitas vezes a gente até fala sobre o assunto, mas de uma forma mais amigável, de uma forma diferente. Hoje ela vê o quanto eu mudei o meu pensamento em relação a isso. Eu não posso fazer o papel do Espírito Santo na vida dela. E às vezes eles vão me questionar coisas que eu realmente não sei, que eu vou ter que chegar em casa e estudar e procurar pra poder entender, pra poder ter convicção e falar. Porque eu não venho falar nada aqui que eu não tenha estudado, eu não gosto de debater nada com ninguém que eu não tenha conhecimento do assunto. Eu prefiro ficar calada do que falar uma coisa que vai escandalizar uma vida. Hoje eu te peço que não perca mais o seu tempo indo discutir, indo defender pastor, indo discutir em página de ateu. O nosso Pai que está no céu já está fazendo isso, ele já está cuidando de nós, ele já está nos defendendo. O apóstolo não precisa que ninguém fique discutindo nas redes sociais para provar que ele está certo, que ele está errado, que ele é um homem de Deus. De ninguém. Todos nós prestaremos contas de nós mesmos para Deus. Então, seja o ateu, seja o crente, seja o judeu, muçulmano, budista, nós temos que agir com essas pessoas como Jesus agiria. A Bíblia fala pra gente não discutir com pessoas que não vai levar a nada. Então, o que eu te digo hoje é que você não precisa ficar discutindo, provando que você está certo. Você sente o Deus vivo dentro de você, você sente a mão dele cuidando da sua vida, então você não precisa provar isso pra mais ninguém, além de você mesmo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de verdade. Um beijão e até os próximos vídeos.